hoje, querido amigo, querida amiga, é um tema que tem realmente deixado muitas pessoas apreensivas, né? Talvez hoje, nessa noite, ou durante o dia, ou essa semana, você está abatido. O que seria abatido? Seria estar chateado, estar magoado, estar entristecido, estar se sentindo incapaz de superar uma dificuldade que por um acaso apareceu na tua vida. E aqui vão algumas dicas para você se ajudar, mas se você não estiver passando por esse problema, amém, mas que você possa, com esse estudo, ajudar alguma pessoa que está passando por essa dificuldade, por essas turbulências, está abatido, está desanimado, está inseguro, está se sentindo incapaz, está se sentindo abandonado, enfim. A Bíblia nos traz várias, eu vou ler algumas palavras de conforto, de gratidão, de ânimo, que pode nos ajudar a sairmos realmente dessa situação e descansarmos nos braços do Pai. A primeira coisa que eu e você precisamos entender, querido ouvinte, é que nós somos criados por um Deus maravilhoso, um Deus de amor. Você não é fruto do Big Bang, você não é fruto do acaso, você não é fruto de uma experiência científica, você não é fruto da evolução de uma ameba que, com sucessivas evoluções, acabou-se chegando a esse ser complexo que é o ser humano. Não, você não é fruto do acaso. Você é um plano de Deus. Você foi planejado. Você foi, vamos dizer assim, você foi desenhado por Deus. Parte por parte, todos os seus órgãos, todas as suas veias, suas artérias, os seus músculos, tudo como essa máquina maravilhosa funciona. Tudo isso, você foi planejado por Deus. Então, o estudo de hoje vai tentar levar você a vislumbrar que nós não estamos aqui por acaso. As coisas ruins, às vezes elas acontecem, às vezes elas nos pegam, às vezes elas nos machucam, mas Deus tem nos dado sustento, e através da palavra de hoje, o estudo de hoje, nós vamos ver que realmente nós em Cristo somos mais que vencedores. Eu convido você, querido ouvinte, a abrir a tua Bíblia no livro de Paulo aos irmãos de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 10, e depois nós vamos ler o versículo 19, ok? Então, você vai anotando aí, você já sabe, eu peço mais uma vez que você entenda, às vezes nós falamos rapidamente, talvez não dá tempo de você procurar, anote, depois você faz o estudo com mais calma, ouça todo o estudo, depois você recapitula, ok? Porque nós temos tempo, a rádio aqui funciona com reloginho, e o Geraldo, ele fica aqui, às vezes ele me fala, 1 minuto, 2 minutos, e nós temos que porque temos outros quadros, e você sabe que o nosso tempo é escasso, ok? Efésios capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. E vamos pular agora para o versículo 19, complementando o que Paulo está dizendo. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Então, querido, quando você entrega a vida a esse ser que te planejou, você começa a conhecer o amor desse Deus que excede qualquer entendimento, e então você começa a atingir a plenitude. Você começa a estar cheio da plenitude que existe no trono de Deus. Só para nós termos um vislumbre melhor sobre esta pergunta, abra por favor a sua Bíblia no livro de João,
o Evangelho, não nas cartas, no Evangelho. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, você vai encontrar o seguinte: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Querido, você não é filho do homem de Neandertal. Você não veio do homem das cavernas. Você não veio de uma ameba, né? Aliás, eu quero só te deixar um recado. Os maiores cientistas da história da humanidade acreditavam em Deus. Os cientistas que mais colaboraram para diminuir as tragédias da humanidade acreditavam em Deus. Eu vou citar alguns nomes: Albert Einstein, Galileu Galilei, Werner von Braun, Nicolau Copérnico. Quem mais poderia dizer aqui assim rapidamente? Talvez Louis Pasteur. E tantos outros cientistas que colaboraram muito para ajudar a humanidade acreditavam em Deus. Embora são cientistas, estudavam as coisas em seus laboratórios, faziam pesquisas e tudo mais, mas acreditavam em Deus. E isso é maravilhoso. Você pode perceber que os maiores cientistas, não estou menosprezando os outros, que também tem muitos outros cientistas que têm ajudado muito a humanidade, embora não creiam no Deus Criador. Mas a lista é muito maior dos cientistas que acreditam em Deus. Então, João está nos dando uma ajuda, dizendo aqui que nós somos chamados filhos de Deus. Ah, querido amigo, se nós pudéssemos viver essa verdade em nossa vida, a nossa vida seria muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Ser chamados filhos de Deus é um adjetivo, é uma qualidade que eu e você necessitamos colocar na nossa mente a cada instante. Nós não devemos nos esquecer. Realmente devemos, como a Bíblia diz, devemos gravar no nosso coração, deixar realmente fixado na nossa memória, na nossa mente, no nosso lobo frontal, né? Aqui na parte frontal do nosso cérebro, realmente que nós somos filhos de Deus. Um outro passo que eu gostaria de dar a você, para que você possa se ajudar ou ajudar alguém que está abatido, desanimado, se sentindo sem forças. Você é único para Deus. Para Deus não existe nada como você no universo. Você é especial para Deus. Vamos ver isso na Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43, e você vai ler comigo o versículo 1, o versículo 4, o versículo 7 e o versículo 21. Isaías 43, versículo 1, 4, 7 e 21. E diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Ou seja, está falando para a tribo de Israel, para o povo de Deus, o Israel espalhado pelo vasto mundo. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Olha Deus sendo taxativo. Coloque o teu nome aí. Chamei-te pelo teu nome. Hashem, em hebraico, o teu nome. Tu és meu, diz Deus. E continuando no versículo 4, ele diz o seguinte: visto que foste precioso aos meus olhos e és digno de honra, e eu te amo, portanto darei homens por ti e esses povos pela tua vida. E ele continua no versículo 7, a todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para a minha glória e que formei e fiz. Você é único, você é exclusivo, e se fosse necessário, Jesus morreria, pagaria o preço somente do seu pecado. Se só existisse um pecador nesse mundo,
e esse pecador, e essa pecadora fosse você, Jesus deixaria as hostes celestiais, deixaria o trono da glória como ele fez, e viria para pagar o preço do seu pecado, se só existisse você de pecador nesse mundo. Isso realmente nos dá um ânimo, um alento, uma segurança nos momentos de tribulação. Se você for em Êxodo 33:12, livro de Êxodo, lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, você vai no segundo, no livro de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 12. E nós lemos o seguinte, Moisés está dizendo assim: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também, conheço-te por teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Aqui Deus está tendo uma conversa franca e aberta com o profeta Moisés. E a mesma forma ele quer ter uma relação clara e aberta com você, porque mais uma vez ele está dizendo, eu conheço você pelo teu nome, e você achou graça aos meus olhos. E realmente você achou graça, porque Jesus veio morrer por você. E se Jesus veio morrer por você, se você está incluído na graça de Jesus, Jesus veio morrer por você, então você achou graça diante dos olhos de Deus. Uma outra passagem que pode nos ajudar nessa situação, ou nos auxiliar a ajudarmos outras pessoas, está no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, um versículo bem conhecido. Você vai lá no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Jesus deu a sua vida por você, e ele não daria a sua vida por alguém que não tivesse importância. Então vamos lá, vamos ler o versículo. Olha Paulo dizendo, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo estava dizendo que ele já não era mais guiado pelas forças da carne, mas ele crucificou a carne e deixou que Cristo florescesse em sua vida, para que não mais ele vivesse, mas Cristo vivesse nele, para que ele pudesse ser luz às pessoas que estavam perto ou longe dele, aonde foi. Paulo realmente ele foi um atalaia, um mensageiro nas mãos do Senhor, valoroso, e nos deixou também escritos maravilhosos. É o que nós temos mais cartas, mais artigos, livros escritos, foi do apóstolo Paulo, né? Foi o que mais escreveu no Novo Testamento, você sabe disso. E ele diz assim, estou crucificado com Cristo e vivo, mas não eu, mas Cristo vive. E sabe por que ele diz isso? Porque Deus o amou e se entregou por ele. Não deveria eu e você também pensarmos da mesma forma que Paulo? Aí você pode estar pensando, mas Paulo foi decapitado. Mas ele diz antes de morrer, desde agora a coroa da justiça me está reservada. Não importa. Decapitaram Paulo. Mas ele não estava olhando para essa pátria, para este planeta, para esse país. Ele não estava olhando para essa sociedade. Ele estava olhando para a cidade que foi edificada pelas mãos de Deus, para a ceia das bodas do Cordeiro, não para uma festa qualquer. Ele não estava olhando para a vida temporal, ele estava olhando para a vida eternal. Que você também possa pensar dessa maneira. Se você for em Romanos, no 8:28, primeiramente, no contexto, ele estava dizendo para os irmãos de Roma, mas com certeza serve para nós nos dias de hoje.
e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Querido, as nossas deficiências não detêm o amor de Deus por nós. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Embora nós não enxergamos em sua totalidade hoje as coisas que estão acontecendo em nossas vidas, e nós muitas vezes nos perguntamos por quê, e nós muitas vezes estamos nos perguntando o que está acontecendo e nós não entendemos como que isso está contribuindo para o meu bem. Com certeza, se nós não tivermos a resposta hoje, ou amanhã, ou aqui nesta terra, com certeza na Nova Jerusalém, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus nos dará toda a resposta. E você vai entender que as coisas que Deus permitiu que acontecesse, que nós passássemos neste planeta, nós realmente nos ajudaram de alguma forma a alcançarmos a graça de Jesus e vivermos com Ele para todo sempre. Deus tem um plano para a sua vida, e com esse versículo eu me despeço. Salmo 37, versículo 26. Vá lá no livro de Salmos, no seu capítulo 37, lembrando que o livro de Salmos era o inário de Israel, tá? Você tem o inário na sua igreja? Então, o inário de Israel é o livro de Salmos, tá? A maioria dos salmos foram escritos por Davi, mas também tem outros salmos que foram escritos por outros compositores, como Asaf, os filhos de Coré e tantos outros. Tem um de Moisés, que está na Bíblia, tem também outros autores, que agora não é o nosso estudo, mas só para você ter uma ideia. No livro de Salmos, no capítulo 37, no versículo 23, nós lemos o seguinte: confirmados pelo Senhor são os passos do homem, em cujo caminho ele se deleita. Vou repetir. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem, em cujo caminho ele se deleita. Se você andar nos caminhos do Senhor, com certeza você está sendo confirmado pelo nosso Deus, você está sendo amparado pelo nosso Deus. Deus vai se deleitar em fazer da tua vida uma bênção. Que Deus te abençoe. Se você estiver passando por alguma dificuldade, que esses versículos possam ter te ajudado, ou que você possa ajudar alguém a realmente encontrar ânimo para continuar. E não esqueça, querido ouvinte, hoje nós somos uma igreja militante, mas em breve, muito em breve, seremos a igreja triunfante que vai viver com Jesus por toda a eternidade. Amém? Deus te abençoe.